Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Esse por meio ficou meio estranho, mas tudo bem. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 10 minutos e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje no Café a Mercado nós vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional e notícias que afetam nossos investimentos, notícias que afetam o nosso bolso. Vamos falar iniciando a respeito do Ibovespa. O Ibovespa, vamos colocar o gráfico, né? Fica melhor analisando o gráfico. O Ibovespa ontem fechou a 111.996 pontos, uma queda de 0,22%, praticamente fechou de lado, né? Ele andou de lado. Ele teve uma forte queda logo na sua abertura, depois ele recuperou e andou de lado ali, fechando praticamente da mesma forma que iniciou. Ele iniciou a 111.998, 112.072 foi a abertura, 111.996 foi a maneira, foi o patamar onde ele fechou. Já o dólar, ele teve uma queda de 1,27%. Aí a queda do dólar foi bem mais acentuada, formando esse tobogã que nós vemos no gráfico. Ele teve uma queda de 1,27, fechando a R$ 5,25. Para quem já teve mês passado a R$ 5,70 e ele vinha aí na faixa de 5,30 no começo do mês, nós achávamos que ia ficar nessa casa aí. Não, ele caiu mais. Então, realmente vemos aí que o dólar continua caindo, o que é bom. Significa que o fluxo estrangeiro continua vindo, né? Continua vindo mais moeda estrangeira para o Brasil. Então aqui nós vemos o gráfico do dólar e aqui nós vemos o gráfico do Ibovespa. Então, segunda-feira, o acumulado da semana do Ibovespa é 0,22. Então vamos aos melhores e piores desempenhos de ontem. Ontem nós temos BB Seguridade, que divulgou o seu resultado, né? Então ele teve um excelente resultado, fechando a R$ 5,74% de alta. JBS com 4,91% de alta, seguido por Idux com 4,26%, BR Malls com 3,89% e Uzi Minas com 3,25%. Esses são os melhores desempenhos de ontem no Ibovespa. E entre os piores nós temos Intermédica com 4,67%, Rap Vida também com 4,67%, Via com menos 3,79%, Grupo Soma com menos 3,33% e Cosan com menos 3,30%. Esses são os piores desempenhos do Ibovespa ontem. Então, vamos a um breve cenário, um panorama de hoje. Os mercados mundiais operam em alta, com exceção de Hong Kong, que fechou em baixa, à medida que os investidores avaliam a inflação e as perspectivas da política monetária. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgará os números do Índice de Preços ao Consumidor de janeiro na quinta-feira, dia 10, e podem mostrar o núcleo da inflação, acelerando para o ritmo mais rápido desde 1982 em 5,9%. A perspectiva de alta movimentou o mercado dos títulos da dívida americana na Ásia. Os rendimentos dos títulos do Tesouro e do governo japonês avançaram com o rendimento dos títulos de referência de 10 anos, subindo cerca de 3 pontos base para 1,95%. Em um dia de agenda esvaziada lá fora, o investidor fica de olho no balanço do Bradesco após o fechamento do mercado hoje, que deve apontar lucro próximo à estabilidade na margem e na comparação anual. O destaque do dia fica para a ata da última reunião do Copom, que vamos tratar com mais detalhes no cenário local. Então, aguardem para ver o que
temos de novidades na ata do Copom. E no noticiário corporativo, após o fechamento, serão revelados os números do Bradesco e XP, e na noite de ontem foram divulgados os números de Porto Seguro e, antes da abertura dessa terça-feira, Banco Pan. Então, vamos à notícia do cenário internacional. Kremlin nega que Putin tenha dito a Macron que não haverá novas manobras perto da Ucrânia. Por que nós separamos essa notícia para falar do cenário internacional? Porque hoje cedo muitos noticiários apontavam sobre paz na Europa, né? Por que paz? Porque muitas notícias diziam, não, depois da conversa lá entre Putin e Macron, não haverá guerra, Putin prometeu que não vai ter mais manobras, vai tirar as tropas. Aí essa notícia chamou a atenção. O Kremlin disse nessa terça-feira que as afirmações francesas de que o presidente russo Vladimir Putin prometeu a Emmanuel Macron que Moscou não realizaria novas iniciativas militares em torno da Ucrânia, por enquanto, não estavam certas. Uma autoridade francesa disse que Putin havia feito a promessa durante longas promessas em Moscou na segunda-feira à noite com Macron. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia e a França ainda não haviam conseguido chegar a um acordo sobre a diminuição das tensões em torno da Ucrânia, mas disse que a redução era necessária e que a reunião havia fornecido a base para a continuação do trabalho nessa frente. Segundo o mesmo funcionário francês, Putin também concordou que as tropas que participam de um exercício militar em território bielorrusso, próximo às fronteiras com a Ucrânia, sejam desmobilizadas quando esses jogos de guerra terminarem em 20 de fevereiro. Peskov disse que as tropas retornariam às suas bases na Rússia após os exercícios, sem dar uma data precisa, mas ressaltou que ninguém jamais havia dito que as forças permaneceriam em Belarus. Então, já temos aí um disse-me-disse. Um falou que ia sair, outro falou, não vamos sair não. Então, cautela, vamos esperar. Agora vamos à notícia do cenário local, a ata do Copom. Banco Central não sinaliza magnitude dos próximos ajustes e mostra preocupação com políticas fiscais para reduzir preços. Então, por que isso nos afeta? Vamos lá. O Banco Central demonstrou preocupação com a adoção de políticas fiscais que buscam controlar a inflação no curto prazo, ressaltando que as medidas podem gerar efeito de alta na inflação, mostrou a ata do Comitê de Política Monetária divulgado nesta terça-feira, hoje. A preocupação acontece em meio à discussão sobre corte de tributos para aliviar os valores cobrados em combustíveis. O comitê nota que mesmo políticas fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação no curto prazo podem causar deterioração nos prêmios de risco, aumento das expectativas de inflação e, consequentemente, um efeito altista na inflação prospectiva, destacou. O documento não avançou de maneira concreta em informações que poderiam indicar qual percentual de aperto monetário será adotado na reunião de março, mantendo a posição apresentada no comunicado da última semana. Na semana passada, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual, ao patamar de 10,75% ao ano, mas indicou uma redução no ritmo de ajuste na próxima reunião do Copom em março, além de apontar que o horizonte relevante da política monetária inclui em maior grau no ano de 2023. Em relação aos seus próximos passos, o comitê antevê como mais adequada nesse momento a redução no ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Então, preste atenção nessa frase. O comitê antevê como mais adequada a redução no ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Então, não o aumento, mas a redução na taxa de juros. Essa sinalização reflete o estágio do ciclo de aperto,
cujos efeitos cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária, apontou no documento. Contudo, apontou que a incerteza particularmente elevada sobre preços de importantes ativos e commodities, assim como o estágio do ciclo, fez o comitê considerar mais adequado neste momento não sinalizar a magnitude dos próximos ajustes. Então aqui eles destacaram o quê? Nós pretendemos não aumentar, mas também não vamos destacar agora quanto nós vamos aumentar ou quanto nós vamos reduzir, porque lembra que nas reuniões anteriores eles mencionaram, olha, dessa vez nós aumentamos 1,5, provavelmente na próxima também. Dessa vez eles não sinalizaram. Vocês perceberam essa diferença das reuniões anteriores? Olha a opinião de Luca Mercadante, economista da Rio Bravo Investimentos. A ata do Copom reforçou a trajetória da política monetária indicada no comunicado da semana passada, mas o discurso foi mais duro com o fiscal e com a atividade econômica. Corretamente, o Banco Central considerou que os riscos das propostas de redução de impostos para controlar preços podem levar a um processo de desancoragem da inflação no horizonte relevante. O discurso também foi visto na atividade que, apesar das expectativas do mercado serem de desaceleração em 2022, foi comentada apenas pelos bons resultados de novembro e dezembro, aponta o economista. Assim, com o balanço de riscos ainda pressionado com o risco fiscal e a alta de commodities, o Banco Central deixou em aberto quando será o final do ciclo de alta nos juros. Nesse cenário, mantemos por hora nossa projeção de Selic a 11,75 a ser atingida em março, conclui. Então aqui nós vemos que pretendem não continuar aumentando, pretendem reduzir, mas não disseram quanto. Então vamos acompanhar. Agora vamos à alteração da ferramenta Inside. Estamos falando sobre as alterações na carteira recomendada e finalizamos com a carteira de fundos imobiliários. E a alteração na carteira de fundos imobiliários, nós temos a atualização na carteira FIIs, geração de renda. E o que mudou nessa carteira? No mês de janeiro, ficou marcado pela alta volatilidade no mercado de fundos imobiliários, principalmente pela repercussão da notificação da CVM a MXRF11. Já falamos sobre isso várias vezes, né? Então vamos a que mudou. Então, como o tema é nebuloso, para o mês de fevereiro estamos realizando apenas alterações nas participações de alguns ativos que consideramos mais arriscados e que podem sofrer um pouco mais com esse novo entendimento da CVM. Estamos sugerindo a redução em GTWR11, TRXF11 e TGAR11 e aumentamos nossa participação em QNR11 e HGRE11. Esses com sopa de letrinha, né? Esses com portfólios diversificados, de elevada qualidade e negociando bem abaixo do valor patrimonial. Então, você que é um investidor de fundos imobiliários, recomendamos que você leia com carinho essa carteira. Essa é a nova composição da carteira de fundos imobiliários. Muito bem, agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua companhia, desejamos a você bons negócios, desejamos a você bons cafés. Obrigado pela sua atenção, desejo a você bom dia, uma boa terça-feira, até amanhã, tchau!